Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor e ao Senhor que Ele continue falando aos nossos corações nesta noite. Que Deus nos abençoe. A palavra que eu quero compartilhar com vocês, na verdade, ela é inspirada, não inspirada, mas ela vem do fato dessa semana, dia 8 de março, ter sido o Dia Internacional da Mulher. E pela manhã eu pude cumprimentar as irmãs, as mulheres, meninas, enfim, o segmento feminino, que Deus possa estar abençoando cada irmã querida e amada. Diz também pela manhã que a forma de eu admirar as mulheres e de eu honrar e de eu homenagear é amar a minha própria mulher, né? Eu estava aqui olhando para ela e pensando, puxa, quem é o esposo dessa moça tão bonita, né? Aí eu lembro que sou eu, fico todo feliz, né? Então você tem que ter estratégias, né, meu irmão? Tem que arrumar estratégias para se manter feliz, né? Porque você não veio esse mundo para sofrer. Eu determinei isso na minha vida. Eu não vim sofrer, eu vim para viver vida abundante. Então tenho 3 mulheres, né? Ou seja, uma esposa e 2 filhas, para vocês não ficarem pensando mal de mim, né? E a forma de honrar a mulher. E eu sempre pensei nisso, irmãos. Eu sempre achei a pior coisa do mundo é esse negócio de você elogiar os outros e lá em casa as coisas serem diferentes, né? Tenho aprendido muita coisa. O Senhor tem dito, olha, antes de você falar qualquer coisa para qualquer outra pessoa do sexo feminino, você tem que falar primeiro para a sua própria esposa, né? Então a gente não pode ser simpáticozinho para os outros e com a nossa esposa ser duro, mas pelo contrário, né? Precisamos honrá-las, precisamos admirá-las, precisamos ser fiéis, precisamos sobretudo respeitar a esposa que o Senhor nos deu, e que Deus possa então abençoar cada um de vocês, maridos, homens, vocês que ainda não são casados, que vocês aprendam isso, a honrar. E sempre Deus lembra disso, né? Olha, sua mulher, ela é minha filha. Então cuidado com o que você está fazendo com a minha filha. Ela é sua mulher, mas ela é minha filha. Então pense nisso, você que é casado, ela é sua esposa, é verdade, é sua mulher, é verdade, mas ela é filha do Pai, né? Então cuidado com aquilo que você está fazendo com a filha do Pai que está nos céus. Então que Deus possa abençoar ricamente, que a graça do Senhor esteja sobre cada uma de vocês, amadas e queridas irmãs, lembrando sempre que foi o Evangelho, que foi o Senhor Jesus Cristo que trouxe a mulher à condição que ela tem nos dias de hoje. Antes de Jesus vir a esse mundo, a mulher ela era muito maltratada, a mulher ela era completamente discriminada. Foi o cristianismo que realmente trouxe a mulher a um patamar de honra, e hoje as mulheres se voltam contra a mensagem do Evangelho através de uma coisa chamada feminismo, que não está na Bíblia, assim como também não está o machismo. Machismo e feminismo são ideologias que não estão na palavra de Deus e que você não deve abraçar. Você deve, como mulher, buscar ser uma mulher segundo o coração de Deus, e você deve ser um homem segundo o coração de Deus. Como mulher, você tem um papel que Deus lhe deu, e como homem, você tem um papel que Deus te deu. E a harmonia na sociedade, a harmonia no casamento, ela depende de homens e mulheres exercerem o papel que Deus nos deu. E quando nós infringimos essa verdade, então o caos se instala, os casamentos acabam, as pessoas são infelizes, há tanta coisa acontecendo ao nosso redor. O mundo está de ponta cabeça, o mundo está de pernas para o ar, porque as pessoas estão cada vez mais se afastando dos ensinamentos da palavra de Deus. Ninguém entende mais de gente como Deus, porque Deus nos criou, irmãos. Deus nos criou. Uma vez eu li um fato que aconteceu nos Estados Unidos, há muitos anos atrás. Um homem que tinha um carro Ford, ele parou na estrada, estava com problema no carro, o carro pifou, alguma coisa, e um homem parou atrás dele e veio perguntar qual é o problema. E ele disse, eu não sei, mas já que o senhor entende desse negócio de carro? E ele falou, eu sou Henry Ford, fui eu que criei esse carro, eu conheço tudo sobre esse carro, eu sou a pessoa que mais conheço, porque eu criei esse carro. Irmãos, quem nos criou foi Deus. Então tudo o que Deus fala é verdade, porque Deus nos criou, não há ninguém. O que acontece é que depois começamos a ouvir os psicólogos, e nada contra, mas a psicologia que é contrária à palavra de Deus. Começamos a ouvir os ideólogos, os filósofos, toda essa história, e as pessoas começam, por exemplo, a Bíblia diz que não retire a vara da criança. Não é verdade?
para que ela cresça e ela seja uma criança firme. Mas aí a psicologia vem e diz, não pode bater, porque você vai causar trauma na criança, e você não bate, a criança ela cresce traumatizada, porque ela acha que ninguém a ama, e depois é esse despautério que a gente vê ao nosso redor. Irmãos, você tem que dar uma chinelada, tem que dar uma varada mesmo na bundinha dela, porque eu já disse para você, a sabedoria está aqui, gente, a sabedoria está aqui na criança, tem que bater aqui para a sabedoria vir para cá. Se você não bate aqui, a sabedoria não vem. Então a Bíblia está certa, porque Deus nos criou. Quem entende de gente é Deus, não questiona, faça, obedeça, porque você foi criado, Deus te conheceu quando você ainda não existia. A palavra de Deus diz que o Senhor já te conhecia, o Senhor teceu cada pedacinho de você, cada detalhe a seu respeito, cada pigmento, a cor dos olhos, o nariz, tudo Deus planejou para você, viu, meu irmão? Então que você possa confiar no Senhor, obedecer ao Senhor nosso Deus. Amém, igreja? Vamos abrir a Bíblia, lá em João, eu já devia ter colocado, não coloquei lá o texto, João capítulo 4. Então, irmãos, pensando, tudo isso por causa da mulher, e mulher realmente nos inspira, não é? A minha, a sua, e nós damos graças ao Senhor, então, por essa obra maravilhosa que Jesus fez na vida. E há um texto que eu quero ler com vocês, é o encontro de Jesus com uma mulher, e esse encontro me inspira, me abençoa, e eu espero que Deus fale também ao seu coração nessa manhã. João capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus: quando, pois, o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, Jesus deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Esse detalhe do versículo 4, para quem não sabe, é que o judeu normal, o judeu que não se dava com os samaritanos, porque os considerava uma raça mista, uma raça que não era uma raça judia pura. Então, normalmente, os judeus, quando eles saíam da Judeia, eles atravessavam para o outro lado, a Pérea, né? Hoje, aquela região, ali estão alguns países árabes, né? Eles atravessavam para o lado de lá, e eles então entravam lá na Galileia para o território de Israel. Então, normalmente, eles não atravessavam esta região. Mas, diz Jesus, era-lhe necessário passar por Samaria, porque Jesus tinha um ministério, tinha uma missão a realizar ali. Chegou, pois, a uma cidade de Samaria, ou Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó dera a seu filho José. Achava-se ali o poço de Jacó. Jesus, pois, cansado da viagem, sentou-se assim junto ao poço, e era meio-dia, 12 horas, era meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher e sou samaritana? Ela fica impressionada, porque ela era mulher, e um judeu não falava com mulher, e muito menos com uma mulher considerada gentia. Essa mulher fica assustada. Como? Como isso acontece? Né? Como acontece? Disse-lhe então a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos, porque os samaritanos eram uma raça misturada. Quando o povo de Israel foi levado cativo para a Síria, então houve ali uma mistura de judeus com outros povos que geraram essa raça de samaritanos. Respondeu-lhe Jesus para a mulher, se tivesses conhecido o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe terias pedido e ele te haveria dado água viva, ou seja, água corrente. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirá-la e o poço é fundo. De onde, pois, tens essa água viva, essa água corrente? És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual também ele mesmo bebeu, e os seus filhos e o seu gado? Replicou-lhe Jesus, todo que beber desta água
tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, nem venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Respondeu a mulher: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque 5 maridos tiveste, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Aqui é um ensinamento bem interessante, né? Deus aprova o casamento, não o ajuntamento. Está claro aí, não está? Você teve 5 maridos, e o que você tem agora, o homem com quem você vive, não é seu marido. Ah, mas pastor, meu irmão, quem entende de pessoa, quem entende casamento é Deus. Não sou eu que estou falando, é Jesus. É Jesus que fala para essa mulher: você já teve 5 maridos, e o que você tem agora não é o seu marido. Respondeu-lhe a mulher: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque 5 maridos tiveste, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Respondeu a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus através da pessoa bendita do Senhor Jesus, porque Jesus era um judeu. Então vocês adoram o que não conhecem. Essa mulher era religiosa, ela tinha uma religião, como você tem. Você é religioso, você tem uma religião, mas olha o que Jesus está dizendo para você: você está adorando o que você não conhece, você está equivocada, você está equivocado. Nós adoramos o que conhecemos, a salvação vem dos judeus através da pessoa bendita do Senhor Jesus, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Pai, nós louvamos o teu nome, porque essa é a tua palavra. Nós louvamos o teu nome, porque essa palavra é verdade. Nós louvamos o teu nome, ó Deus, porque esse encontro aconteceu. O Senhor, ó Deus, esteve naquele lugar, naquele poço, ao meio-dia, conversando com uma mulher gentia, uma mulher que não tinha valor à época. O Senhor a valorizou, o Senhor conversou com ela, o Senhor teve com ela um encontro maravilhoso que mudou para sempre a vida dela. E Deus, que nessa noite o Senhor mude as nossas vidas, é a minha oração. Abençoe essa palavra aos nossos corações, é a minha oração. Em nome de Jesus, o Senhor da glória. Amém e amém e amém. Queridos, o texto que nós acabamos de ler, ele fala de um encontro de Jesus absolutamente inusitado, absolutamente condenado à época, com uma mulher e uma mulher samaritana. Nesse encontro, algo que me chama a atenção é que Jesus derruba várias barreiras e preconceitos existentes na sua época, que ainda são presentes em nossos dias. Ao conversar com uma mulher e mulher samaritana, Jesus condena e derruba todo tipo de barreira e preconceito racial. Havia um preconceito entre os judeus e samaritanos. Ao conversar com essa mulher, ao atravessar o território, Jesus está derrubando toda a barreira, preconceito racial. Um crente no Senhor Jesus não pode ter preconceito racial, seja de cor, seja de raça, seja de dinheiro, seja qual for, meu irmão. O crente, o convertido a Jesus, não pode ter nenhum tipo de barreira de preconceito
racial. A gente ouve ainda, irmãos, a cada dia, amanhã vai estar no jornal algum jogador, alguma pessoa negra que sofreu algum tipo de preconceito, vai estar lá, e a gente olha, a gente lê, e a gente diz: Deus, como pode acontecer isto? E às vezes os próprios crentes, eles têm essas barreiras, esses preconceitos. Jesus, ao se encontrar com essa mulher, e o texto diz que ele precisava passar em Samaria para quebrar todos esses conceitos e barreiras. Ao conversar com uma mulher, e uma mulher samaritana, Jesus condena e derruba todo tipo de barreira e preconceito religioso. Ali estava o judaísmo, ali estava o samaritanismo, duas religiões. Jesus quebra completamente isto. Jesus vem para quebrar toda a barreira religiosa. Não seja preconceituoso contra pessoas de outras religiões. Leve Jesus, leve esperança, e o Senhor fará a sua obra. Essa pessoa ainda está nesta religião porque ela não conhece o Senhor, como você no passado. Você no passado também era de uma outra religião. Quantos de vocês aqui nessa noite eram de outra religião, mas um dia se encontraram com o Senhor Jesus? O Evangelho quebra toda a barreira religiosa. Não há barreira religiosa. Irmãos, não há preconceito religioso. Não, o cristão não tem preconceito. Ele respeita a religiosidade dos outros, mas leva a palavra bendita do Senhor Jesus. Ao conversar com essa mulher samaritana, Jesus condena e derruba outro tipo de barreira e discriminação de gênero. Ele quebra essa barreira que os discípulos ficam admirados. Jesus quebra essa barreira de gênero entre homens e mulheres. Homens e mulheres na época de Jesus, eles não conversavam entre si. Eles não conversavam. A mulher era discriminada, como ainda é hoje num país islâmico. A veste que ela tem que ter, ela não pode uma série de coisas, os irmãos conhecem perfeitamente. Era assim na sociedade judaica. Uma mulher não falava com o homem, por isso os discípulos, quando chegam, eles ficam assustados. Como? Como, mestre, está falando com uma mulher? Que negócio é esse? Quebra de barreira. Onde o Evangelho chega, irmãos, as barreiras são quebradas. As barreiras são quebradas. Essa acusação que fazem hoje ao Evangelho de discriminar não é bíblica. Ou nós não estamos mais seguindo a palavra, ou as pessoas é que estão nos discriminando. Onde o Evangelho chega, não há discriminação. Não há discriminação. Em Cristo, homens e mulheres somos os mesmos. No casamento, os papéis são diferentes, mas aos olhos de Deus, homem e mulher têm o mesmo valor, a mesma alma, a mesma pessoa pela qual Jesus morreu na cruz do Calvário. Os papéis no casamento são diferentes. Deus deu papéis diferentes para haver harmonia, para que o casamento seja o espelho da glória de Deus, para que o casamento espelhe a Trindade divina. O objetivo de Deus no casamento é que o casamento seja um espelho da Trindade divina. Eu e o Pai somos, eu e a minha mulher somos um também. O casamento, irmãos, é por isso que os papéis são diferentes. Jesus tem um papel diferente do Pai. O Pai tem um papel diferente do Espírito Santo. Eles têm papéis diferentes, mas eles são Deus. E não há entre eles nenhum problema, nenhuma discriminação. Então, é esse o papel do casamento. Mas quando nós esquecemos essas verdades, então as coisas começam a dar errado nas nossas vidas. Irmãos, entendam isso. Homem não é mais inteligente que mulher. Mulher não é mais inteligente que o homem. Aos olhos de Deus, nós temos o mesmo valor. Então eu não posso entender um crente no Senhor Jesus que discrimina a mulher, que discrimina qualquer religião, que discrimina racialmente alguém. Essa pessoa precisa conhecer Jesus, precisa converter-se ao Senhor Jesus Cristo. Mas nesse encontro de Jesus com uma mulher samaritana, nós aprendemos também 3 ensinamentos que podem mudar as nossas vidas, como mudaram não apenas a vida daquela mulher, mas a vida de toda a sua comunidade. A cidade de Sicar, ela foi ganha para Jesus através daquilo que aconteceu na vida dessa mulher, fruto do seu encontro com o Senhor Jesus Cristo. Então, nessa noite, eu quero compartilhar com você essa palavra. Jesus e uma mulher, o encontro de Jesus, o que aconteceu, o que nós
podemos aprender do encontro de Jesus com esta mulher samaritana. Já aprendemos que nesse encontro Jesus quebra barreiras, Jesus quebra preconceitos tremendos e extraordinários, mas há algo mais que eu gostaria de extrair e compartilhar com você nessa noite. Aprendemos do encontro de Jesus com uma mulher samaritana. Aprendemos uma primeira grande lição. E a primeira grande lição que nós aprendemos é essa, queridos. Todo ser humano tem sede espiritual. Todo ser humano, ele tem uma profunda sede espiritual. Jesus fala para essa mulher: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. E Jesus respondeu: quem beber desta água tornará a ter sede outra vez. Uma pessoa, todos nós, todo ser humano, ele tem sede espiritual. Todo ser humano, essa sede é fruto de um vazio espiritual que todo ser humano tem. E a razão dessa sede espiritual, a razão desse vazio espiritual, ele está lá em Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27. Eu trago uma sopa danada para os irmãos, está tudo aí, mas você pode abrir a sua Bíblia, você que já está com o seu celular na mão, pega lá, cutuca lá, bota o dedinho lá, vai na Bíblia do seu celular, abre lá em Gênesis 1, 26, 27. De repente você tem até outras versões da Bíblia, vai enriquecer o nosso texto. Então, examina lá. De repente, não é isso que diz lá. Você vai dizer: pastor, está errado aí o seu texto. Mas, irmãos, todo ser humano tem sede espiritual. Todo ser humano tem um vazio espiritual. Todo ser humano tem. Essa era a questão, a grande questão dessa mulher que Jesus está tratando. E o texto responde a isto: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. Criou Deus o homem à sua imagem. Homem e mulher os criou. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Irmãos, a Bíblia é criacionista. A palavra de Deus ensina que o homem foi criado por Deus, homem. Nós fomos criados humanos pelo Senhor. É isso que a palavra de Deus diz. E essa é a razão da sede. Essa é a razão do vazio. A razão da nossa sede, a razão do nosso vazio é que todos fomos criados à imagem de Deus. Todo ser humano, ele traz nele a imago Dei, a imagem de Deus. Há algo de Deus em você. É o impresso, a impressão do Criador está na nossa alma. Por isso Agostinho vai dizer: tu nos criaste para ti. E a nossa alma só encontra descanso em ti, porque nós fomos criados pelo Senhor. Irmãos, por isso a sede espiritual, por isso aquela mulher estava sedenta, por isso você está aqui talvez nessa noite sedento, porque você foi criado à imagem de Deus. Você não é evolução de qualquer outra coisa que tenha acontecido, você não é fruto de uma evolução espontânea, você é fruto da criação de Deus. Deus criou um homem, e a palavra de Deus diz que ao criá-lo, o Senhor o criou à sua imagem, à sua semelhança, imagem e semelhança espiritual, imagem e semelhança moral. Foi assim que Deus nos criou. Por isso existe uma moral em nós, uma ética, por isso existe uma consciência, por isso temos noção de certo e errado. Quando erramos, algo dentro de nós, chame você o que quiser chamar, algo dentro de você se entristece, você sente culpa. Por que você sente culpa? Porque você tem a imagem de Deus dentro de você. Se não fôssemos criados por Deus, não haveria culpa. Se não fôssemos criados por Deus, não havia moralidade. Se não fôssemos criados por Deus, não havia conceitos éticos. Nós seríamos completamente depravados. Nós seríamos completamente desajustados, pervertidos. Mas Deus nos criou. Deus colocou a sua imagem em nós. Deus colocou uma consciência dele em nós. A nossa
alma anseia pelo Senhor, por isso temos sede, por isso há um vazio espiritual em nós. Fomos criados à imagem de Deus, porque fomos criados para a glória de Deus. Cada ser humano nesse mundo, ele foi criado com um propósito. Deus nos criou com um propósito. Há um propósito de Deus na sua vida, é que você viva para a glória de Deus. E quando não vivemos para a glória de Deus, a nossa vida é uma vida desgraçada. A nossa alma se cansa, há um vazio profundo dentro de nós. Seja o que for que façamos, seja o que for que alcancemos, o vazio continua, porque não estamos realizando aquilo para o que o Senhor nos criou. Você e eu fomos criados para glorificar a Deus, para termos uma vida que glorifique ao Senhor, para que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. E nós, a nossa alma só encontra alegria verdadeira, só dessedentamos a nossa alma quando nós realizamos aquilo para o que o Senhor nos criou. É por isso, irmãos, é por isso que nós muitas vezes vivemos, conseguimos alcançar, e nós temos sonhos e desejos, e você luta, e você luta. Você já reparou numa coisa? Presta atenção no que eu vou falar. Você tem um sonho de se formar num determinado curso, uma determinada área, e você estuda e deve estudar, e você se forma, e você alcança o seu diploma, o seu sonho, e começa a trabalhar, e você tem aquela alegria, você sente aquele gozo, aquela alegria maravilhosa, começa a trabalhar, e daqui a pouco o que vai acontecer? Tudo aquilo vai passando, tudo aquilo vai passando, tudo aquilo vai passando, e a sede volta, e o vazio volta, e você começa a sentir o vazio dentro de você, e você começa a perguntar, mas eu já consegui alcançar, e você pensa, não, ainda falta algo mais, e você começa a lutar por algo mais, e você começa a caminhar, e você vai, e seja qual for o topo que você alcançar, daqui a pouco, você está de novo sedento, porque é assim, todo aquele que beber desta água tornará a ter sede. Todo que beber desta água, ou seja, todo aquele que estiver lutando, todo aquele que estiver trabalhando, buscando realizar os seus sonhos, ele tornará a ter sede, ele vai tornar a ter sede. Aquilo que ele alcança traz uma alegria, mas é uma alegria passageira, essa alegria passa, daqui a pouco ele torna a ter sede. Por quê, queridos? Porque nós fomos criados com um propósito, fomos criados para o propósito. Você não foi criado por Deus para atingir o topo, você foi criado por Deus para a glória do seu santo e bendito nome. É esse o desejo de Deus para a sua vida. É por isso que as pessoas conseguem, alcançam, chegam, mas elas nunca conseguem dessedentar, elas estão sempre sedentas, sempre sedentas, sempre sedentas. Jesus fala, o que beber desta água tornará a ter sede, porque ele ainda não encontrou a verdadeira água, que é o Senhor Jesus Cristo. Todo ser humano tem sede, todo ser humano tem um vazio dentro de si. É isso que a palavra de Deus nos ensina, é isso que nós aprendemos no texto. Mas nós aprendemos também do encontro de Jesus com uma mulher samaritana, e nós já vimos ali o que é quebrado, as barreiras quebradas, mas nós aprendemos uma outra lição bem interessante. Uma lição bem interessante, todo ser humano procura saciar essa sede espiritual. A vida da pessoa é correr atrás de saciar essa sede espiritual. Saciar essa sede espiritual. O Senhor fala lá para essa mulher, ou essa mulher fala para o Senhor, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar água. Jesus diz, vai, chama o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 maridos, e o homem com quem agora você vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Irmãos, a gente olha para essa mulher, e o que é que a gente logo percebe na vida dessa mulher? Essa mulher procurava dessedentar a sua sede através do marido, o que muitas pessoas pensam e fazem. Essa mulher já tinha tido 5 maridos, provavelmente, não acredito que os 5 tenham morrido, senão ela era uma matadora de marido.
Eu não acredito que os 5 tivessem morrido, não é? Provavelmente ela separou dos 5 e estava com o 6º, e o 6º não era seu marido. E a gente vê nisso o que é a busca dessa mulher para dessedentar a sua sede, para procurar satisfazer o vazio. Muitos casamentos não dão certo, porque procuramos no casamento dessedentar a nossa alma, e não há mulher e não há homem que possa resolver as demandas da alma. No casamento, nós resolvemos demandas na área emocional, nós resolvemos demandas na área psicológica, na área da mente, das emoções, dos sonhos, mas nós não resolvemos as demandas da alma. A minha mulher, por mais extraordinária que ela seja, ela não pode dessedentar a minha alma, ela não tem essa condição, e se eu casar com essa expectativa, eu vou me frustrar, eu vou me separar dela, e eu parto para a segunda não vai fazer, eu parto para a terceira, para a quarta, para a quinta, para a sexta. Como alguém busca isso? Está buscando dessedentar-se, porque está buscando no lugar errado. Esse é o problema. Talvez você que nessa noite esteja assim também. Talvez seu casamento esteja uma água mesmo. Talvez seu casamento esteja dando errado. Sabe por quê? Porque você tem expectativas erradas, querida. Querido, você tem expectativas erradas. A sua mulher, o seu marido não pode resolver as demandas espirituais que você tem. Não tem como. Mas todos nós precisamos dessedentar-nos. Todos nós necessitamos. Há um texto de Salomão que eu acho muito interessante, porque a gente vê em Eclesiastes Salomão. Hoje eu falava com o irmão, porque eu mandei um texto e ele mandou falar sobre Salomão, e realmente, irmãos, há na Bíblia 2 Salomões, não é? Ou 2 momentos na vida de Salomão. Há um Salomão convertido, um Salomão piedoso, um Salomão que oferece a Deus 1000 holocaustos, um Salomão que está no azeite, está no fogo puro, é tocha pura, Deus aparece a Salomão. Há um Salomão assim, mas há um outro Salomão. Depois disso, Salomão começa a apostatar da fé, por causa de que as 3 grandes questões que abalam e acabam com a vida de um homem. Quais são as 3 grandes questões que acabam com a vida de um homem? A primeira delas é dinheiro. A segunda é poder. E a terceira é mulheres. Dinheiro, poder e mulheres acabam com a vida de um homem. E com a vida de uma mulher. A mulher, ao contrário, é dinheiro, poder e homem, né? Acaba com a vida. Então, houve um momento na vida de Salomão em que Salomão, por causa da fama, por causa do dinheiro, Deus o abençoou tanto. Não houve um homem na face da terra com a sabedoria de Salomão. Então, há 2 momentos na vida de Salomão. Esse é o segundo momento na vida de Salomão. Quando ele escreve Eclesiastes, Salomão era um cético. Salomão havia se afastado do Senhor. E quando você lê Eclesiastes, você tem que lê-lo entendendo que esse é o segundo Salomão. É o Salomão que havia se afastado do Senhor. E olha o que ele diz: ajuntei para mim prata e ouro. E não houve homem, talvez com a riqueza que Salomão teve à sua época, tesouros de reis e de províncias. De todos os lugares as pessoas traziam bens e dinheiro e ouro para Salomão. Todas as pessoas, servi-me de cantores e cantoras. Ele tinha tudo melhor, mas e também de um harém, as delícias do homem. E o harém, Deus sabe quantas pessoas tinham? Que inveja, irmãos. Que inveja, que a minha mulher não me ouça. Eram 700 mulheres e 300 concubinas. Meu irmão, 1000 mulheres. O ano tem 363, 6, 9. Irmãos, uma por dia eram 4 anos. Que coisa, quer dizer, não acabaria qualquer um, não é? Ia morrer de alguma coisa. Naturalmente eu não se relacionava com todas elas, né? Mas a ideia aqui é essa, um harém, a delícia de um homem. A delícia, o desejo de todo homem qual é? É ter um harém. A carne deseja isso. Essa é a verdade. Todo homem gostaria de ter um harém. Ou não gostaria? Você vai dizer que não, seu mentiroso. Todo homem gostaria de ter um harém. Para de mentir, meu irmão. Todo homem gostaria de ter um harém. É claro que tem que ter dinheiro, né? Você já imaginou sustentar uma? Eu já não aguento. Eu já não aguento com uma. Você é maravilhosa, não é isso. Eu é que não aguento, não é você, sou eu. O problema sou eu, não é você. Você não aguenta com uma, meu irmão. Você já imaginou 1000? Já imaginou a despesa de 1000 mulheres?
comprar um negócio para o cabelo. Já pensou 1000 mulheres? Irmãos, a minha mulher quando vai no cabeleireiro, eu fico cabelo em pé. Eu tenho alguns cabelinhos em pé. Vou no cabeleireiro, eu digo, de novo, você já imaginou 1000 mulheres fazendo escovinha, fazendo chapinha, fazendo não sei o que lá? Você já imaginou a fortuna que se gastava nesse palácio? Não é? A fortuna que era. Então, ele teve tudo isso, Ele diz, tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Era sábio. Deus deu sabedoria a Salomão. Deus falou a Salomão, você vai ser o homem mais sábio da face da terra. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me neguei nada que os meus olhos, tudo que ele desejou. Você já imaginou? Você entrar num shopping e você não negar nada que os seus olhos desejassem naquele shopping? Porque quando você vai no shopping, você deseja tudo. Não é verdade, minha irmã? Você deseja tudo. Se você pudesse, você comprava o shopping inteiro. Você sai do shopping chorando, leva uma bolsinha apenas isso. Eu só comprei isso, eu queria trazer o shopping inteiro. Salomão comprava o shopping inteiro. Salomão chegava, fechava tudo. E ele pegava tudo que ele queria, todas as lojas, e ele levava. É o que ele está dizendo lá. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Não me recusei. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçava para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. Irmãos, toda essa descrição é Salomão dizendo como ele tentou satisfazer a sua sede espiritual. Ele tentou satisfazer a sua sede espiritual de todas as formas, mas ao final, olha a conclusão dele, percebi que tudo foi inútil, porque nada disso descedenta a alma. Salomão diz, foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. Ele tentou de todas as formas. Irmãos, nenhum de nós poderá fazer o que ele fez. Mas tudo isso foi inútil. Sabe por quê, queridos? Porque normalmente é isto. Normalmente a gente busca satisfazer a nossa sede espiritual, buscando significado para a nossa vida. E foi isso que ele tentou, um sentido para a vida. E ele procurou esse sentido para a vida em tantas coisas, mas ele não encontrou. Ele não encontrou. É aquela velha história, por que nasci, por que estou aqui, qual é a razão da minha vida, eu não entendo. Essa era a questão dele. Mas ele buscou também na satisfação pessoal, e muitos de nós estamos procurando, irmãos, dessedentar a nossa alma, buscando por significação, através de ideologias, através de tantas coisas, religiões. As pessoas estão buscando, elas estão buscando significado para a vida. Elas buscam numa religião, elas buscam numa ideologia, elas buscam em tantas coisas, elas buscam significado para a sua vida. Ou então elas buscam na satisfação pessoal, elas buscam em tantas coisas como o próprio Salomão, elas buscam nos relacionamentos. E há tantas pessoas que vivem se envolvendo em relacionamentos. Você, na verdade, não está buscando uma pessoa, você está buscando dessedentar a sua alma, você está tentando encontrar paz para a sua alma, você está tentando encontrar alívio para a sua alma, você está tentando encontrar algo que possa trazer paz ao seu coração. É isso que você está procurando. Mas isso não está num relacionamento, isso não está numa ideologia, isso não está numa religião, isso não está numa profissão, isso não está num relacionamento, seja ele qual for. Você vai procurar e procurar e buscar, e ao final da sua vida, ao final da sua busca, você chega a essa conclusão: eu percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Meus queridos irmãos, essa é a pior conclusão de uma vida, é você chegar ao final e você dizer, tudo que eu fiz foi inútil, eu não consegui coisa nenhuma, eu vivi, eu fiz, eu aconteci, eu realizei, eu cheguei ao topo, eu fui famoso, eu consegui tantas coisas, mas nada disso preencheu a minha alma.
Porque você está buscando da forma errada e no lugar errado. Você está buscando da forma errada e no lugar errado. E nós aprendemos do encontro de Jesus com uma mulher samaritana que todo ser humano, ele precisa e ele só pode saciar a sua sede na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Essa é uma verdade da Bíblia. Essa é uma verdade da palavra de Deus. Espalhem esta verdade por onde vocês puderem. As pessoas estão gastando a sua vida. As pessoas estão doando a sua vida à procura de satisfazer essa sede, essa necessidade, esse vazio espiritual. Mulheres procuram satisfazer isso em filhos, ficar grávidas, serem mães. Muitas delas nos dias de hoje, mães solteiras, não querem nem mais marido, mas procurar de alguma forma satisfazer. E tem o filho, a maternidade é linda, mas depois você vai descobrir que aquela criança linda, maravilhosa, que tornou você mãe, que lhe trouxe a maternidade, ela não preencheu essa demanda, ela não preencheu, a sede continua. Todo o que beber dessa água, todo o que tentar saciar a sede com as coisas humanas, ela vai voltar a ser sede, a ter sede. Todo ser humano precisa saciar a sua sede espiritual. Todo ser humano precisa, você e eu precisamos, na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Olha o que o Senhor falou para a mulher samaritana, aquela mulher sedenta, aquela mulher que estava tentando resolver a sua sede através de maridos, através de relacionamentos, através de homens. O Senhor disse para ela: quem beber desta água tornará a ter sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Aleluia! Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Porque a pessoa, nós queridos, não apenas nos convertemos, a pessoa não apenas se converte a Jesus, ela se torna uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Você não apenas se converte, mas quando você recebe o Espírito Santo em você, você leva esperança. Você é uma fonte jorrando. Por isso a conversão é a maior bênção que existe. Porque aquela pessoa que estava ali com sede, aquela pessoa que estava ali só para receber, aquela pessoa que vivia de uma forma egoísta, só buscando, só desejando satisfazer a sua sede, ela agora se torna uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Agora ela dá, ela queria receber, mas agora ela quer dar. Ela queria beber, mas agora ela dá de beber. Ela queria mais e mais, mas agora ela tem o que dar para os outros. Ela tem Jesus Cristo, o Senhor da glória. Só Jesus. E a razão está aqui. O próprio Jesus responde, Mateus 11, 28 e 29, diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos... Esse cansaço não é cansaço físico. Não é o cansaço físico, irmãos, não é cansaço físico. Cansaço físico a gente dorme um pouco, descansa, normalmente uma boa noite de sono. Não é esse cansaço, é o cansaço espiritual, é o cansaço da alma, é a opressão, são as prisões que muitas vezes tomam conta da nossa vida. E Jesus diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados, desanimados, oprimidos, sem ânimo, sem força, sem vigor, sem razão para viver, desestimulados, desanimados com a vida. Talvez você esteja assim aqui nessa noite. Você é uma pessoa até bem sucedida, você tem a sua profissão, Deus tem abençoado você, você se formou, você tem a sua vida, a sua casa, seu apartamento, você conquistou tantas coisas, mas o grande problema é esse: todas essas conquistas não satisfizeram a sua alma. Você tem conquistado, e quanto mais você conquista, maior é o vazio, e você diz: meu Deus, o que é que está havendo comigo? Nada de anormal. O que está acontecendo com você é perfeitamente normal. A sua alma clama, a sua alma está vazia, e Jesus tem a resposta: vinde a mim, vinde a mim. Jesus não diz: venha à igreja batista. Jesus não diz: venha à igreja presbiteriana. Jesus não diz: venha à igreja do reino de Deus. Jesus diz o quê? Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus é especialista em coração. Jesus é especialista. Irmão, irmã, deixa eu dizer para você, o seu problema é um problema de coração. O seu problema é um problema de coração. Só que o seu marido não dá jeito no seu coração.
Lembra de Ana? Ana que vivia chorando, a mãe de Samuel. Ela tinha um marido maravilhoso, Elcana. Eu tenho aprendido com Elcana. Elcana foi um maridaço. Maridaço. Ele viu a esposa chorar, ele se comovia. E ele chegou uma vez e falou: Ana, por que choras, Ana? Por que você não come, Ana? Eu não sou melhor do que 10 filhos. Caramba! Irmãos, 10 filhos naquele contexto era a plenitude. Era a plenitude. Ana não tinha um, ter 10 filhos, era assim a plenitude para uma mulher. E Elcana diz: eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Irmãos, é um maridaço, era um marido, mas nada disso satisfazia. Sabe por quê? Porque Ana tinha um problema de alma, Ana tinha um problema no coração. Elcana não podia resolver, e ela teve que resolver essa questão com o Senhor. Ela precisou se colocar diante do Senhor. É isso que você precisa fazer nessa noite. É isso que você precisa fazer, é se colocar diante do Senhor e encontrar descanso para a sua alma. Seu problema é coração, e Jesus é especialista em coração. É especialista em coração. Assim como você procura o melhor cardiologista para cuidar do coração físico, o coração espiritual só tem um cardiologista. Só tem um cardiologista, se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único que pode mexer, que pode transformar o seu coração. Só Jesus transforma corações, e o que nós precisamos é ser transformados. O que nós precisamos é do alívio que Jesus traz para a nossa alma, quando nós nos encontramos com Ele, quando nós descansamos nele, quando nós entregamos a Ele os nossos fardos. Querido, nessa noite entregue esse fardo para Jesus. Você não está aguentando mais, você está se acabando, você está se destruindo, você está se enchendo de remédio, você não consegue mais, você precisa de entregar ao Senhor. O Senhor nessa noite está aqui, Ele diz: filho, filha, venha a mim e eu te aliviarei. Eu vou trazer alívio a você, eu vou romper as cadeias, vou quebrar essas cadeias, eu vou te libertar nessa noite de todas essas mágoas, de todas essas angústias, de todos esses pesos, de tudo aquilo que fizeram para você. Eu vou te libertar, venha a mim e eu te aliviarei. Só Jesus, só Jesus. Irmãos, levem essa mensagem para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu colega que está lá morrendo, talvez até tomando uma droga, talvez bebendo, talvez enchendo a cara, talvez fazendo sei lá o que, tantas coisas, porque ele está tentando satisfazer a sua alma. E só Jesus Cristo, porque só Jesus, queridos, Ele alivia o coração oprimido. O coração oprimido, só quando a gente vai, se ajoelha, coloca diante dele e compartilha com ele e diz: Senhor, tem misericórdia, Senhor, me ajude, Senhor, eu estou passando por essa luta, por essa dificuldade. Oh Jesus, eu me sinto rejeitado, rejeitada, eu me sinto, Jesus, um nada, a minha autoestima se foi, a minha autoimagem está apagada. Oh Deus, ninguém me ama, ninguém me quer, eu me sinto inseto, eu não me sinto nada. E quando você vai a Jesus com esse coração oprimido, o Senhor traz então alívio para o seu coração. Mas só Jesus pode satisfazer a alma cansada. Só em Jesus a gente encontra satisfação, preenchimento pleno. Só Jesus pode preencher a nossa alma, e todos nós precisamos disso. Não corra mais atrás do vento. Você tem corrido atrás do vento, é por isso que você está desse jeito. Inclusive você que é crente, inclusive você que já é do Senhor, meu irmão, você está correndo atrás do vento. Você está correndo como os outros, buscando em coisas significado, buscando em ideologias, buscando mudar o mundo. Não é você que vai mudar o mundo, é Jesus através de você. Então se entregue a Ele, entregue a sua vida, entregue o seu coração nessa noite ao Senhor. Fala com Ele, o Senhor vai transformar você. O Senhor vai transformar você. Sabe por quê? Porque quando a gente se coloca diante de Jesus, Ele nos dá o diagnóstico correto. Vocês que são médicos sabem disso. Eu estou aprendendo algumas coisas com a minha filha, não é? Uma das grandes questões de um médico qual é? É fazer o diagnóstico correto. É verdade ou não é, Márcia? Diagnóstico correto. A anamnese. Não, errei. Ah, tá. Então é um negócio parecido. Mas é isso, é fazer o diagnóstico correto.
É o diagnóstico correto. Qual é o grande problema quando a gente vai no médico? Não está acertando com a minha doença. Não é verdade? A gente precisa do diagnóstico correto. Então, o grande problema é que quando você vai em alguém que não é Jesus, o diagnóstico que vai ser feito vai ser sempre errado. E se o diagnóstico vai ser errado, o remédio vai ser errado. Então, você está se matando, pensando que você está melhorando. Você está tomando um remédio que está matando o seu coração e matando a sua alma. Porque só Jesus Cristo faz o diagnóstico correto. Só Jesus Cristo tem o remédio correto. Quando Ana, mãe de Samuel, foi lá e ela começou a orar, o Senhor começou a revelar para ela qual era o problema de Ana. O problema de Ana não era Penina. Quem conversasse com Ana, quem mandasse um WhatsApp para Ana, né? Ela ia dizer, não, essa Penina, ela vive de pinimba comigo, essa Penina, ela é assim. Penina era a rival dela, casada com meu marido. E ela dizia, não, essa Penina, você ia falar mal de Penina, iam ficar falando mal de Penina. O problema não era Penina, Quando ela foi orar, quando ela foi colocar o coração e a alma diante do Senhor, então Deus traz revelação. E ela fala assim, se o Senhor de mim se lembrar, se o Senhor de mim não se esquecer. Qual era o problema de Ana? Ela estava se sentindo esquecida por Deus. Esse era o problema. O problema não era Penina que estava brigando com ela. O problema era outro, era espiritual. O seu problema não é isso que você está pensando. O seu problema não é o seu marido. O seu problema não é a sua mulher. Seu problema não são os seus filhos, seu problema não é o seu trabalho. O seu problema é a sua relação com Deus, que está truncada. O seu problema são questionamentos que você tem que não estão resolvidos. O seu problema são desconfianças que você tem dentro do seu coração, que você ainda não colocou para o Senhor, para que o Senhor possa tratar deles com você. A questão é que você lá no seu íntimo, no íntimo do íntimo do íntimo, que eu nem sei onde fica esse negócio, mas que a Bíblia diz que é a divisão da alma com o Espírito, é alguma região na nossa vida, onde só o Espírito Santo de Deus vai, onde só Ele chega. Ali existem questões que só Jesus Cristo pode tratar. Você está tratando da questão errada, você está indo no lugar errado. É por isso que a religião não resolve o problema. A religião não resolve, a religião dopa. A religião dopa a pessoa, ela fica dopada. A religião dopa as pessoas, ideologias dopam as pessoas. As religiões, as ideologias, todas essas questões, os relacionamentos, tudo isso dopa. As pessoas vivem dopadas e por isso elas sofrem do jeito que sofrem. Porque só Jesus Cristo alivia, porque só Jesus Cristo ministra, só Jesus Cristo revela realmente o problema. Quando Paulo estava lá com um problema sério, falando esse espinho, Deus tira esse espinho, Deus esse espinho para cá, Deus esse espinho para lá. O problema não era o espinho, o problema era algo mais sério no coração e na alma. E quando ele vai para os pés do Senhor, e quando ele deixa o Senhor Jesus tratar, então Jesus traz discernimento, ministração, revela que aquele espinho é porque ele era vaidoso, é porque ele tinha soberba, e Paulo entende, Deus revela, e o Senhor alivia o coração, o Senhor satisfaz a sua alma. E Paulo, que vivia triste, desanimado com aquele espinho, ele se levanta e ele louva, glorifica o nome do Senhor. Que o seu coração foi tratado, a sua alma foi tratada. Você está desse jeito? Que o seu coração não está tratado, a sua alma não está tratada. Você precisa de tratamento. E só tem uma pessoa que pode tratar você. Só tem uma pessoa. Todos os outros são médicos falsos, remédios falsos, que pioram a doença da pessoa. Isso nos leva a pregar o Evangelho. É isso que nos leva a pregar o Evangelho. Porque as pessoas ao nosso redor, elas estão sendo envenenadas. A pessoa sem Cristo, ela está sendo envenenada. Ela está tomando veneno para a alma, veneno para o coração. Ela está envenenada. Uma pessoa sem Jesus está envenenada e ela está morrendo. E ela está morrendo. E o antídoto é Jesus Cristo. Porque o Senhor mesmo falou, não sou eu que estou falando, é Jesus. Venham a mim,
vocês que estão cansados e eu vos aliviarei. Vocês que estão oprimidos e eu vou dar descanso, alívio para a sua alma. Então nessa noite entenda isso, você tem sede. Essa sede é porque você foi criado por Deus, é porque você tem imagem de Deus. Então todos nós temos sede. O problema é que nós procuramos dessedentar, satisfazer a nossa sede no lugar errado, da forma errada. Só Jesus pode, só em Jesus. Não é na igreja batista, gente. Não é na igreja presbiteriana, não é na religião, é em Jesus. É em Jesus Cristo. É só em Jesus. Fora de Jesus não há condição. É só quando a sua alma, é um encontro da alma com Jesus. É algo pessoal, é algo íntimo, é algo profundo. É encontro da alma com o Senhor Jesus Cristo. Não é crença na mente, não é você crer com a sua mente, mas é você descansar, é você confiar, é você se entregar completamente nas mãos do Senhor Jesus Cristo e experimentar esse alívio, experimentar essa satisfação, experimentar a verdadeira paz da sua comunhão maravilhosa com o Senhor. E nessa noite, a boa notícia é que Jesus está aqui e Ele quer trazer alívio para o seu coração e satisfação para a sua alma. Aprendemos do encontro de Jesus com uma mulher samaritana, que todo ser humano, inclusive você, todo ser humano tem sede espiritual, todo ser humano tem um vazio espiritual. Aprendemos desse encontro uma segunda lição: todo ser humano, inclusive você, inclusive eu, procuramos saciar. Por que o homem vai para o bar toda quinta-feira para encher a cara? Saciar a sua sede espiritual. Saciar a sede espiritual. Por que tantas pessoas, ou muitas pessoas, se entregam à prostituição? Saciar a sede espiritual. Às vezes pessoas estão à procura de um carinho, à procura de satisfazer essa sede. Todo ser humano, todo procura, não tem jeito, senão a gente morre. Todos nós aqui nessa noite precisamos saciar essa sede. Você precisa, eu preciso. Mas nós aprendemos a terceira grande lição, qual é? Todo ser humano, ele precisa saciar a sua sede. Ou melhor, ele só pode saciar a sua sede na pessoa de Jesus, queridos. As religiões estão aí. As religiões são meios que as pessoas procuram saciar a sede. Só tem um problema: a sede aumenta cada vez mais. A sede aumenta cada vez mais. Quanto mais a pessoa se envolve, mais sede ela tem. A religião, ela não traz essa paz, ela não traz esse alívio. A religião continua trazendo sede. Se alguém beber dessa água, tornará a ter sede. Então, por isso, nós precisamos pregar o Evangelho. Por isso, falamos tanto, irmãos, em célula, em levar a mensagem do Evangelho, em atingir a Zona Sul, em ganhar essas vidas para Jesus. Esse 1.050.000 pessoas, aqui só na Zona Sul do Rio de Janeiro, que elas precisam saciar a sede. De repente a gente ouve uma pessoa que se jogou lá no sei quanto andar, caiu e se matou. Por que essa pessoa se jogou? Porque ela não aguentou mais tanta sede que tinha. Ela talvez tenha procurado saciar a sede de todas as formas, não encontrou. A angústia foi tão grande que ela se joga, ela se mata, ela se suicida. O que leva uma pessoa ao suicídio é que ela está com tanta sede, ela está tão desanimada, ela não encontrou, ela buscou de todas as formas. E quando a gente está com sede, todo mundo tem uma solução, todo mundo tem uma água, todo mundo diz: bebe daquela água, vai em tal lugar, faça isso, faça aquilo. E a pessoa faz e a sede continua. E ela chega no momento que ela diz: não tem mais jeito, e pum, ela se mata. Talvez você já tenha tentado dar cabo da vida. Talvez você já tenha tentado suicidar. Tanta sede que você tem. Mas Jesus está aqui nessa noite. E Jesus, Ele pode tirar a sua sede, como Ele tem tirado a minha sede espiritual. A cada dia o Senhor tira a nossa sede. Todo ser humano precisa saciar a sua sede em Jesus. Quantos aqui nessa noite reconhecem? Quantos aqui nessa noite reconhecem que estão com sede espiritual? Quantos de vocês, queridos? Quantos de vocês reconhecem: Deus, eu estou com sede espiritual? Isso agora, queridos, é uma questão sua com Deus. Se abstraia de todo mundo que está aqui.
Agora você vai se ver sozinho nesse lugar. Você e Deus, você e Jesus. Jesus está aqui na frente e você. É você e Jesus, Jesus com você. Abstrai, esquece todo mundo que está aqui. Esqueça todo mundo que está aqui. Jesus está aqui olhando para você. Quantos de vocês, quantos de nós aqui nessa noite, quantos estão com sede espiritual? Quantos aqui nessa noite estão com sede, sedentos? Quantos de vocês estão com sede? Quantos de vocês estão tentando satisfazer a sede? E quanto mais você satisfaz, quanto mais você faz, quanto mais você vai, talvez até você esteja indo a reuniões, a igrejas, estão dizendo, vai naquele lugar, lá tem uma irmã maravilhosa, a irmã tem a profecia, tem não sei o quê, e você vai lá, e vem profecia, vai profecia, mas a sede continua, e você vai em outra igreja, e disseram para você, não, agora tem uma igreja lá, tem o irmão da oração poderosa, vai lá, e você vai, você anda que nem barata tonta, para lá, para cá, por quê? Porque você está tentando descer, tirar a sua sede. Jesus está aqui nessa noite, Jesus está dizendo, venha a mim nessa noite, eu vou tirar a sua sede, eu vou trazer alívio para o seu coração, eu vou trazer paz para a sua alma, eu posso nessa noite mudar você, transformar você. Quantos aqui nessa noite reconhecem que estão com sede espiritual? Quantos desejam agora saciar a sua sede na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo?